Bom dia, pessoal. Todos bem por aí? Vamos lá iniciar a nossa segunda ferida do abandono, né? Hoje nós vamos falar sobre isso, tá? É algo muito importante. Ontem eu pedi, né, aos meus seguidores para falar com uma palavra como que descreveria essa ferida, a ferida do abandono. Eu recebi muitas coisas nas caixinhas, né? Algumas muito interessantes, como sentimento de inutilidade, de vazio, de solidão, dor. Então, são sentimentos que as pessoas que têm essa ferida, a ferida do abandono, elas sentem muito profundamente. Então, é algo para ser visto e entendido, para que daí então possa ser olhado, né, mais de perto e consiga-se então tirar de dentro de si essa dor muito grande, né, que é a dor do abandono. Bom dia, Neide, prazer tê-la aqui. Então, se você vai assistir aqui comigo ao vivo, seja bem-vindo, comente, né, faça aí os seus comentários, as suas perguntas, fique à vontade. Se você vai assistir depois no gravado, coloque aqui o que você achou, compartilha com as pessoas que você ama, porque pode ser algo que ela esteja precisando de entender para daí então buscar, né, por ajuda profissional, ok? Então vamos lá, já vamos dar início, tá bom? A ferida do abandono, quando é que ela se originou? Quando se originou essa ferida? Oi, Rose, bom dia. Essa ferida, como todas as outras 5 feridas, tá? Ela se originou na infância. Então, ali, né, na formação, ontem eu falei muito sobre isso, ali na formação neural daquela criança, né, quando está se formando ali o sistema nervoso, a criança ela está interagindo com o mundo. Essa interação, a criança ela vai entender o mundo à sua volta de algumas formas. Bom dia, Cleonice, querida. Como é que tá aí, Minas Gerais? Tá gostoso? Tô com saudade de vocês, viu? Então, essa ferida, ela também é instalada logo na primeira infância. Como que é isso? Peraí. Logo na primeira infância, as crianças elas precisam interagir, né, com o seu meio social. Qual é o meio social de uma criança? De 0 até os 7 anos, né, que é formado completamente o sistema nervoso. Quem cuida, né, uma babá, os avós, ali a creche, né, o sistema de ensino infantil. Então, esse é o meio social onde essa criança ela está inserida, onde ela vai ter ali os seus primeiros contatos. Bom dia, senhor Randall. Tudo bom? Prazer ter aqui, viu? Gratidão. Prazer gigantesco. Então, essa criança ela tem ali as primeiras interações com aquele meio social dela. Daí então, o que a criança vai registrar no sistema nervoso? Ela vai registrar o seguinte: a minha mãe ou a minha avó ou o meu cuidador não pôde me dar o que eu preciso agora. Daí então, essa criança, ela registra o que nesse corpo? Eu me sinto abandonado. Eu fui abandonado. Gente, não necessariamente um adulto, um cuidador, está abandonando aquela criança, mas é como ela registrou aquilo no sistema nervoso dela. E muitas vezes, por outro lado, há sim crianças que foram literalmente abandonadas pelos genitores, ou não são bem cuidadas, né, por aqueles adultos responsáveis que deveriam cuidar, dar amor, proteção física e emocional. Então essa criança ela registra no seu sistema nervoso que ela foi abandonada. Daí é onde vem
a ferida emocional do abandono, assim como todas as outras feridas que eu vou falar aqui para vocês. Ontem eu falei sobre a rejeição, tá muito boa a matéria. Então, assim que vocês puderem, corre lá no feed e assista a gravação, tá bom? Para vocês entenderem. Hoje estamos falando sobre abandono, amanhã nós vamos falar sobre humilhação, tá? Depois a injustiça, certo? Até sábado nós estamos falando sobre as 5 feridas do emocional, ok? Então vamos lá. Então essa ferida do abandono, ela embora foi registrada lá na primeira infância, ela vai levar cicatrizes profundas que afetam a vida adulta de uma pessoa de uma maneira gigantesca, viu? Então ela se origina quando a criança ela sente que foi deixada ou negligenciada ou não recebeu o amor e a atenção necessária dos seus pais ou dos seus cuidadores. Então, vou só repetir para que vocês pais, que são amorosos, que cuidam bem dos seus filhos, que hoje tem os filhos adultos que talvez estejam com uma depressão ou com um quadro, né, psicológico que precisa de olhar com cuidado, não se sintam culpados, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós que hoje lidamos com crianças, que temos filhos, né, que ajudamos alguém a cuidar, ou somos cuidadores de alguma forma, precisamos ter esse olhar mais cuidadoso, ok? Então, primeiro, não se sinta cuidados, porque, não se sinta culpados, desculpa, porque é como aquela criança, ela registrou aquele momento. Talvez foi a criança mais bem cuidada do mundo, mas a mãe teve que ficar internada ali no hospital assim que nasceu. Então a criança, um bebezinho, já logo coloca ali que foi interrompido aquele amor, né? Ela sente logo que foi abandonada. Ou talvez já é um pouquinho maiorzinha e o pai teve que ir viajar, viaja muito a trabalho. Então tudo isso a criança ela pode registrar de alguma maneira no seu sistema nervoso que ela foi abandonada, certo? Então precisamos de ter um olhar para nós adultos com cuidado, com carinho, de que eu fiz o que eu precisava de fazer lá no passado para os meus filhos, quando eu fui um pai, uma mãe amorosa, mas também um olhar com cuidado, se eu ainda tenho alguém de bebê até aí os 7 anos, que eu olho, que eu cuido, que eu preciso dar carinho, preste mais atenção nessa criança, tá bom? No que ela tá te mostrando, certo? Então, essa falta de cuidado pode fazer com que a criança ela se sinta insegura, indesejada e que não merece amor. A ferida do abandono, ela vai se manifestar de algumas maneiras na vida adulta. Então, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Como que ela se manifesta na vida adulta. Primeiro ponto, medo da solidão. Pessoas com a ferida do abandono, elas evitam a solidão a todo custo. São pessoas que aceitam relacionamentos tóxicos para não ficarem sozinhas. Então, às vezes, é aquela mulher que está em um relacionamento abusivo, mas ela prefere ficar naquele relacionamento abusivo do que ficar sozinha. E às vezes, né, quem está de fora não entende. Por que a pessoa se sujeita a isso? É porque ela tem uma ferida emocional gigantesca dentro dela e que ela não consegue olhar para ela. Buscam constantemente a companhia de outras pessoas para evitar essa sensação de abandono. Então, se eu tenho essa ferida, eu vou buscar constantemente estar no meio de pessoas que suprem de alguma forma essa dor, né? Essa falta que eu tenho, esse buraco que eu tenho. Essa pessoa, ela supre de alguma maneira. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Geralmente, não são relacionamentos bons, tá? Porque uma pessoa que tem uma ferida assim, ela tem uma dependência emocional muito grande, a gente já vai falar sobre isso agora. Ela tem uma dependência emocional muito grande, então ela precisa de estar com alguém.
ela não consegue lidar com isso sozinha, com esse buraco que ela tem. Então ela se conecta com qualquer tipo de pessoa. E ela precisa daquilo ali como a vida dela, né? Algumas até falam assim, como que eu vou fazer para viver sem isso? Eu não consigo viver sem esse relacionamento. Então a pessoa ela se sujeita a qualquer relacionamento por causa dessa ferida do abandono. Ela vai buscar no outro a sensação de estar preenchida, tá? Então é uma busca constante, né, que ela tem para se sentir protegida, se sentir olhada. Então ela entra no nosso segundo ponto, que é a dependência emocional. Por se tornar emocionalmente dependentes dos seus parceiros ou amigos, a pessoa ela busca constantemente a validação e a segurança em relacionamentos. Vou repetir, não importa que tipo de relacionamento, ela só precisa estar em um relacionamento. Ela não é aquela pessoa que aceita, né, a própria companhia, a solitude, né? Então ela não é esse tipo de pessoa que vai aceitar um relacionamento dela com ela mesma. Ela não consegue se enxergar assim. E ela tem um grande buraco dentro de si, um grande vazio, tá? Então é como eu coloquei até nos meus posts da chamada para live, é como aquele bonequinho, né? Um bonequinho que tá assim e olhando de perfil, ele tem um buraco aqui dentro. As pessoas que têm a ferida do abandono, elas se sentem assim, elas se sentem com um grande vazio, um grande buraco aqui dentro do peito. Então ela precisa se conectar com outros. Ela não consegue ficar sozinha, porque ela precisa que alguém venha e preencha esse buraco. Só que, infelizmente, ninguém consegue preencher esse buraco. Porque esse buraco, ele só é preenchido quando essa pessoa ela entende que ela precisa se amar. Aí ela se preenche com ela mesma. Fora isso, não é possível. Essa pessoa, ela tem uma grande dificuldade, ela é insegura, lembra? Ela precisa de validação. Ela tem uma grande dificuldade em confiar. Embora ela precisa dessas conexões, ela precisa dessas pessoas, elas não conseguem confiar. Então, elas vão ter dificuldade em confiar nas intenções e nas promessas dos outros, porque ela teme que, de novo, ela vai ser abandonada. Entenderam? É uma pessoa totalmente insegura. Ela entende que, se eu confiar plenamente na Luciana, a Luciana vai virar uma hora e vai embora, assim como o meu pai foi, meu pai me abandonou, assim como a minha mãe me deixava largada, assim como aquele lar adotivo, né, não cuidou de mim, assim como lá na creche aquela professora foi sentar ao lado do amiguinho quando eu também queria colo. Eu não vou conseguir confiar nessa pessoa, porque quando eu era bebê, a minha mãe, em vez de me amamentar no peito, que era o que eu queria, ela não conseguiu, então ela me deu uma mamadeira gelada e me colocou sozinha no berço depois. Como que eu vou confiar em alguém agora, então? Então ela não confia. Ela acha que todo mundo vai ter a intenção de deixá-la sozinha novamente. Bom dia, Lia. Liana, querida. Então, ela tem essa necessidade de se conectar com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela não consegue confiar. Porque assim como ela se sentiu abandonada na primeira infância, então, a qualquer momento, se ela confiar em alguém, se ela se entregar, ela vai correr o risco de novamente ser deixada sozinha, né? Então, essa pessoa ela tem uma grande necessidade de controle.
podem tentar controlar as pessoas e as situações ao seu redor, como uma forma de evitar ser abandonada. Então, quando vocês virem pessoas, né, que têm essa tendência de controlar os outros, pode saber que ela tem essa ferida do abandono. São pessoas que, por insegurança, como eu já falei, olha, nos outros quesitos aqui, né, nas outras questões, ela vai ter uma dependência emocional muito grande, então ela se conecta com qualquer pessoa, porque ela precisa que alguém esteja ali ao lado dela. Então ela vai se conectar com qualquer um. Só que mesmo ela tendo essa grande necessidade de conexão, ela não vai confiar, porque ela tem medo de ser abandonada. Tendo medo de ser abandonada e não conseguindo confiar, ela precisa controlar aquela situação. Então ela precisa de se sentir que ela está no controle. Se eu controlo essa situação, eu não vou ser deixada de lado. Então eu não vou ser abandonada. Como que alguém controla outra pessoa, então, numa relação? Ela vai controlar, às vezes, se tornando vítima. Sabe? Talvez vocês vão identificar aí alguém no meio de vocês que seja assim. É a pessoa que sofre o tempo todo. Sofre o tempo todo. Tudo dela é difícil. Então, nunca que você pergunte que ela vai estar bem. Ela vai falar, não, tô ótima. Não, é sempre assim, ela sempre tem um porquê. Ah, é porque hoje eu não tô legal, ah, porque eu tô passando mal, ah, é porque aconteceu isso, ah, porque eu não consigo fazer isso. Ela nunca está bem. Então, é uma pessoa com um perfil de vítima, é um perfil de controle, tá? Aquela pessoa que sempre tá doente, inventa doença de não sei de onde. Ela sempre é muito frágil, mas de uma forma de controle. Então, se eu estou como vítima, como que você vai me abandonar? Se eu preciso de você o tempo todo. Se eu mostro que eu preciso de você o tempo todo. Então, eu consigo controlar aquela situação para que você não vá embora. Entende? Porque eu preciso que você esteja aqui comigo para fazer o quê? Preencher esse vazio gigantesco que eu tenho dentro de mim, que é a ferida do abandono. Então, a pessoa, ela se torna uma vítima. E, às vezes, gente, é uma situação muito, muito grande. Tem pessoas que controlam o outro com a ameaça de que se você for embora, eu me mato. Se você for embora, eu vou acabar com minha vida. Muitos relacionamentos conjugais, a pessoa ela lida com isso. Ela não deixa o outro ir. O relacionamento tá péssimo, tá horrível. O outro quer sair daquele relacionamento, mas a pessoa, ela quer controlar aquilo ali, então ela faz de tudo para que a pessoa não vá embora. Então são relacionamentos muito tóxicos. Só que essa pessoa, ela tem essa necessidade de controlar a situação. Conseguiu identificar alguém? Se conseguiu, mande essa live para essa pessoa, tá bom? Não precisa falar que é por isso, tá? Por favor. Então, essa pessoa ela tem uma grande dificuldade, né, em confiar e tem uma grande necessidade de controle. E a autoestima dela, gente, o amor próprio, como é que é? É extremamente frágil. O amor próprio de uma pessoa que tem a ferida do abandono, ele é extremamente frágil. Muitas vezes é baixíssima a autoestima dessa pessoa. E elas podem acreditar que não são dignas de amor ou de serem cuidadas, né? Então são pessoas que vão querer cuidar de todo mundo, não sabem falar não. Por que essas pessoas elas vão querer cuidar de todo mundo e elas não sabem falar não? Porque elas não têm o amor próprio, que é a autoestima. Elas não se amam o suficiente. Lembra que eu falei aqui um pouquinho antes que a pessoa que ela tem essa ferida do abandono, ela tem uma grande dependência emocional, né? Ela precisa se conectar com alguém, não importa quem.
Quando uma pessoa, ela tem um grande amor próprio. Bom dia, Elisângela, tudo bem, meu amor? Bom dia, Milena, saudades, Mi. Quando essa pessoa, ela tem um grande amor próprio, ela tá tão preenchida com o amor que ela sente por ela mesma, que ela não tem vazio. Então, ela não tem ferida do abandono. Então, ela vai conseguir colocar limites nos outros. Ela vai conseguir falar, não, isso aqui hoje eu não consigo fazer por você. E ela não vai se sentir mal. Então, ela consegue falar não. Ela fala sim quando ela realmente deseja falar sim. Mas quem tem a ferida do abandono, que é esse buracão, esse vazio no peito, ela não consegue falar não. Ela tem uma autoestima muito frágil, ela não se ama o suficiente. Então, o que ela vai achar? Ela acredita que ela não é digna do amor do outro e não é digna de ser cuidada por alguém, porque lá na primeira infância, ela sentiu isso, ela passou por isso. Ela teve que lidar com ser abandonada de alguma forma. Ela sentiu, ela registrou isso no sistema nervoso. É por isso, gente, que essas feridas, elas são profundas e elas necessitam de cuidado, de olhar, porque está registrado no sistema nervoso. Né? Algumas pessoas falam assim, é frescura, é coisa da cabeça de fulano. Não é, não é, tá? Foi registrado no sistema nervoso da pessoa. Aí, o que a mente inteligente ela faz? Só que ela também mente. Ela vai proteger aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa continuar vivendo. Como que eu vou viver em um meio em que eu fui abandonada quando eu era bebê? Como que eu vou lidar com pessoas na sociedade se lá no passado eu fui abandonada? Todo mundo agora vai me abandonar. Então, inteligentemente, a minha mente vai fazer, o meu cérebro vai fazer o quê? Opa, peraí, o que eu posso fazer? Então, eu vou grudar em qualquer um, eu vou ter dependência emocional, eu vou me conectar com qualquer um, eu vou ter dificuldade de confiar nessa pessoa porque ela pode me abandonar, então eu vou ficar na espreita. Eu vou controlar essa pessoa, então eu vou usar o quê? Eu vou virar vítima, né? Eu vou usar de vitimismo com essa pessoa para que eu possa controlá-la. Peraí, ela precisa saber que ela não pode me deixar sozinha, que eu preciso dela. Eu vou também, olha, sentir uma grande necessidade, um grande medo, né? De ficar sozinha. Então eu preciso de ter qualquer um por perto. E eu não vou acreditar que qualquer um pode cuidar de mim, que eu posso ser, aliás, desculpa, eu não vou acreditar que eu mesma posso cuidar de mim, porque eu não posso, porque lá no passado eu já fui abandonada. Então, se eu ficar sozinha, como é que eu vou fazer de novo? Entende? Então, a pessoa, ela acredita desse jeito. E isso é para que possa sobreviver, né? É um recurso que o nosso corpo ele usa para a sobrevivência. Mas o que nós precisamos fazer então, já que nós identificamos, né, que quem tem autoestima frágil, quem tem necessidade de controle, quem tem dependência emocional, né, quem tem dificuldade em confiar, é uma pessoa que tem essa ferida e está muito latente. Curar então a ferida do abandono é um processo que traz desafios, mas é totalmente possível. Né? Então, nós vamos ver agora como que a gente pode enfrentar a ferida do abandono, tá bom? Primeira coisa, se conheçam. Se conheçam. Lembra que eu falei que uma das feridas é o amor, a falta de amor próprio, autoestima frágil, né? Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu, Luciana, eu gosto de tomar cafezinho de manhã. Eu, Luciana, eu gosto de dormir, né? Até tarde, um pouquinho mais. Eu, Luciana, eu não aceito isso. Eu, Luciana, eu gosto do meu cabelo com esse corte. Eu gosto de usar as minhas unhas vermelhas, não estão? Mas eu gosto. Aí vem uma pessoa, se conecta comigo
e vira e fala assim pra mim, olha, esse seu corte de cabelo tá feio, essa cor tá feia, muda isso. Se eu não me amo, se eu preciso daquele relacionamento para cuidar desse buraco, eu vou fazer o quê? Ah, tá bom, eu amo esse corte de cabelo, eu amo essa cor, mas ele não gosta. Então eu vou lá, tiro e faço o que a outra pessoa quer. Só que a outra pessoa, ela nunca vai estar satisfeita. Então ela vira pra mim e fala assim, olha, esse cordão seu não é legal. Esse pingente é muito grande, é muito espalhafatoso. Troca isso, bota um negocinho pequenininho. Aí eu olho, não, eu gosto tanto dele, eu uso todo dia. Ah, mas tá bom, né? O outro que eu amo tanto, que eu não posso viver sem, falou que não tá legal. Então eu vou pegar, vou tirar, vou usar outro. Ah, minha unha vermelha. Ai, essa unha vermelha, né? Muito escandalosa. Tira isso, coloca outra. Aí eu, que não me amo, vou lá e faço isso. Ou às vezes, exemplos bem menores, tá? Eu não me amo. Então, o outro vai falar assim: ô Lu, depois do seu trabalho, você passa aqui na minha casa porque eu preciso muito te falar um negócio. Eu preciso te contar, eu preciso desabafar com você. Ai, só que depois do trabalho eu tinha que limpar a minha casa, eu tinha que cuidar do meu cabelo, eu tinha que cuidar de mim. Ah, mas o fulano, eu amo tanto fulano, fulano tá precisando de mim, eu vou lá ouvi-lo de novo. Mas eu não queria ir, eu não podia ir. Aí eu vou. Gente, isso para de acontecer quando você se conhece. Quando você desenvolve autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É reconhecer e compreender a origem da ferida, como ela afetou a sua vida. Esse é o primeiro passo para a cura da ferida do abandono. Então, quando eu começo a conhecer quem eu sou, eu me coloco como prioridade. Ah, mas você vai ficar egoísta? Não. Eu só vou me amar demais. Quando eu me amo demais, eu transbordo amor. Quando eu amo demais o outro, falta amor para mim e falta para o outro também. Isso é egoísmo. Quando a gente coloca o outro em primeiro lugar e não a gente. Isso é egoísmo. Então, quando eu me encho de amor, quando eu olho para mim, entendo que Deus ele me fez tão perfeita, né? Ele deseja que eu tenha felicidade, então eu me cuido. E o autoconhecimento me dá isso, me dá a possibilidade de olhar para mim, sarar essas feridas, entender de onde elas vieram e dar o primeiro passo para começar a me curar. Daí então vem o segundo passo, que é o desenvolvimento da autoestima. Como que eu faço isso? Eu vou trabalhar na construção de uma autoestima saudável. Isso é fundamental. E isso pode ser um grande avanço quando eu reconheço, isso pode ser alcançado, desculpa, quando eu reconheço as minhas qualidades e o meu valor como pessoa. É assim, né, Neide? É, com certeza. Gente, eu vou repetir isso aqui para vocês, olha, porque é muito importante, olha. Como que eu desenvolvo uma autoestima? Tanto a autoestima é o amor próprio. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Eu dei exemplos para vocês de quando eu não me amo. Como é então que eu começo a me amar? Quando eu vou trabalhar na construção de uma autoestima saudável. Como é que eu faço isso? É quando eu olho para mim e vejo quem eu sou. Quem você é? Do que você gosta? O que é importante para você? Do que assim, olha, se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, escolha uma qualidade sua, qual seria a qualidade que você tem? Geralmente a gente só lembra das coisas ruins, só dos defeitos. Qual qualidade você tem? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu vou amar. Eu, Luciana, eu.
A terapeuta aqui que fala com vocês. A minha qualidade que eu mais amo é isso aqui, ó. Essa conexão que eu consigo ter com vocês. Eu amo isso. Eu amo poder falar de coração com vocês, mesmo que a matéria que eu trago para vocês é a base de estudos, né? E tá aqui, as notas estão aqui na minha frente. Então eu uso notas, eu escrevo o que eu quero, mas eu passo para vocês o que eu sinto. Então essa conexão que eu tenho com as pessoas, desde muito pequenininha, eu amo isso. É uma qualidade que eu tenho. Isso é muito, sabe, muito explícito para mim, sempre foi. Só que, por um tempo, eu precisei me anular por causa de uma dessas feridas. E pasmem, gente, é a que eu tô falando com vocês. Embora eu fui criada em um lar muito amoroso, muito amoroso, lá quando eu era bebê, algum momento da minha vida eu registrei esse amor, a gente chama de amor interrompido, por alguma forma, de alguma forma. Eu não sei, a minha mãe teve uma gravidez logo depois de mim, né? Desculpa, quando eu tinha 1 aninho e pouco. Então, talvez seja isso. Talvez pelas atividades que ela tinha que fazer, ela morava em zona rural, não era uma vida fácil. Então, provavelmente ela fala que eu dormia em qualquer lugar, que eu era muito quietinha, né? Que às vezes até suja, com fome, eu dormia. Ela voltava, eu estava dormindo, né? Ou seja, eu não dava trabalho. Então, uma criança que é quietinha, ela não dá trabalho. E eu sentia essa dor. Hoje eu trabalhei isso. Hoje eu trabalho e trabalhei, né? Trabalhei bastante. Então, eu tinha dependências emocionais. Eu sentia medo de ficar sozinha, né? Eu me conectava com amizades ruins, amizades tóxicas, tá? Eu tinha essa questão. Então eu trago isso aqui para vocês. Então a autoestima, gente, é isso. Eu consigo falar para vocês das minhas qualidades. Eu não fico só falando olha, eu não sou boa nisso. Eu não sou boa num monte de coisa, gente. Isso é verdade. Assim como vocês também. Mas quando a gente desenvolve a autoestima, eu foco nas minhas qualidades e nos meus valores. Então, quando eu conheço quem eu sou, eu desenvolvo isso mais ainda. Entende? Bom dia, Leila. Então, é necessário que a gente desenvolva qualidades que nós já temos. Eu quero que vocês agora peguem aí, se vocês não tiverem, tudo bem. Pensem na cabecinha. Mas se vocês tiverem do lado de vocês um papel e uma caneta, pega e escrevam pelo menos 3 qualidades de vocês. Qualidades, gente, coisas boas que vocês já têm. Eu sou amorosa, eu sou feliz, eu sou brincalhona, né? Eu sou boa cozinheira. Eu sou boa artesã. E aí, quais são as qualidades que vocês têm? Essas qualidades, gente, vocês vão fazer o quê? Vão focar nelas durante essa semana inteira e vão ampliar. Eu vou olhar para essas minhas qualidades, como que eu posso desenvolver mais ainda isso aqui? Aí, quando vier qualquer coisa ruim na cabeça, mas eu não sou capaz. Eu queria tanto aprender a costurar, mas eu não tenho essa capacidade, mas eu quero. Vai lá e faz, vai lá e tenta. Eu queria tanto. Qualquer coisa, gente, que vocês imaginarem aí, tá bom? Que vocês queiram muito, que hoje vocês acham que vocês não podem, porque vocês não têm capacidade para isso, porque vocês acham isso de vocês. Então, tira isso e coloca as qualidades no lugar, tá bom? Então, esse é um primeiro exercício que eu quero que vocês façam. No final da live, eu vou dar mais um exercício, tá bom? Eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí na vida de vocês. Então, nós falamos aqui, olha, que eu
dou o primeiro pontapé para curar essa ferida do abandono, é quando eu me conheço, eu desenvolvo o autoconhecimento, eu desenvolvo o meu amor próprio. Agora, olha só que delícia, eu aprendo a confiar. Lembra que no começo da live eu falei que as pessoas que têm a ferida do abandono, elas, embora elas se conectam com qualquer pessoa, ela não consegue confiar naquela pessoa? Eu me casei, eu sempre vou achar que aquela pessoa pode me abandonar. Então eu vou controlar aquela pessoa de alguma maneira, para que ela não me deixe. Porque lá na primeira infância, eu registrei no meu sistema nervoso que eu fui abandonada. Então qualquer um pode me abandonar. Então eu não confio nas pessoas, porque elas podem ir embora a qualquer hora. Agora nós vamos aprender a confiar. É importante aprender a confiar nas pessoas e acreditar que relacionamentos saudáveis são possíveis. Mas como que eu faço isso? Como que eu desenvolvo a confiança no outro? Sabe como? Confiando em você primeiro. Desenvolvendo o seu amor próprio primeiro. Se conhecendo. Então, aqueles primeiros 3 passos que eu falei, vou repetir. Primeiro, eu me autoconheço. Quem eu sou? O que eu gosto? O que é valor para mim? Por que eu não consigo dizer não quando eu quero dizer? Por que para todo mundo eu tenho que falar assim? Eu tô cansada, eu quero ir para minha casa descansar, eu ainda tenho que ir lá na casa de fulano, ouvir problema de fulano, porque senão ele vai ficar magoado? Por que eu ajo dessa maneira? Quais são as minhas qualidades? Como é que eu posso desenvolver mais qualidades? O que eu já tenho dentro de mim que me torna um ser humano especial? Então, olha, esses são os primeiros passos. Eu desenvolvo autoconhecimento, eu desenvolvo amor próprio, desenvolvo autoconhecimento, eu me conheço, eu me amo, daí então eu vou conseguir confiar. Por quê? Porque eu não tenho mais medo de ficar sozinha. Eu não tenho mais medo de ficar abandonada. Porque eu sou autossuficiente. Eu me amo tanto que se o outro for embora, tá tudo bem. Então eu confio nas pessoas porque eu não tenho mais medo de ser abandonado. Então, aprender a confiar nas pessoas é quando você deixa o controle de lado. Eu não preciso mais controlar o meu marido porque eu tenho medo que ele vá embora a qualquer hora. Então eu não vou mais controlar aquela pessoa. Eu vou confiar nela. Então eu deixo que ela cuide de mim. Porque agora eu acho que sim, eu mereço ser cuidada. Porque antes eu não achava. A pessoa que tem a ferida do abandono, ela se sente assim. Ela acha que todo mundo vai abandoná-la em alguma época da vida e que ela não pode ser cuidada. Porque lá, no começo, ela não foi cuidada da maneira que ela achava que deveria ser, né? Busque apoio. Que tipo de apoio? Terapia. Então, se precisarem de um apoio, eu estou aqui para lhes apoiar. Seja uma terapia individual ou uma terapia em grupo. Pode ser uma maneira, com certeza, muito eficaz de lidar com essa ferida do abandono. Por quê? O que a gente trabalha em uma terapia? Se vocês nunca fizeram terapia, algumas pessoas acham assim, eu vou lá só ficar falando da minha vida? Não. Não. Nada disso. Nada disso, inocente. O que acontece em uma terapia? Nós, terapeutas, identificamos o que está fazendo aquela pessoa ali não conseguir caminhar, não conseguir ser feliz, não conseguir avançar na vida. Daí, então, a gente começa a trabalhar isso com ferramentas. O que são ferramentas? São questionários que você vai responder, né? São identificações de padrões de comportamento. Por que eu ajo assim? Então, com a ciência, nós identificamos isso, daí então com exercícios práticos na semana, como o exercício que eu acabei de dar aqui para vocês, de escrever 3 qualidades e desenvolvê-las durante a semana, nós trabalhamos assim. É assim que é uma terapia, é muito simples.
mas é muito eficaz, tá bom? Então, uma pessoa de fora, ela consegue enxergar coisas que a gente não consegue e te dá um direcionamento. Então, uma sessão de terapia, gente, um acompanhamento terapêutico, ele é muito eficaz, muito eficaz. E se você está aí se perguntando como que é o seu acompanhamento, o meu acompanhamento, ele é curto, tá? Por quê? Para não desenvolver dependência emocional com quem? Comigo. Então, eu faço um acompanhamento mais forte no primeiro mês, são 6 semanas, 6 sessões apenas. 7 na realidade, que tem uma primeira sessão que é mais longa, e mais 6 semanas, mais 6 sessões curtas de 1 hora só, tá? E na semana eu acompanho a pessoa. Então, a pessoa ela fica livre para poder me procurar a hora que ela quer. E em grupo é a mesma coisa, em grupo é 1 mês, tá bom? Mas é muito assertivo. Todas as pessoas que eu acompanho têm tido assim uma melhora gigantesca em muitos quadros, até quadros de questões de desejar tirar, né? Eu não posso falar algumas coisas aqui porque senão o Instagram me corta. De querer tirar mesmo, vocês sabem, né? Parar de viver. E tá tendo assim resultados esplêndidos. Então, buscar apoio, seja individual ou em grupo, é muito bom, muito bom. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Inclusive, dia 9, eu vou iniciar uma nova turma do meu grupo de terapia só para mulheres, tá? O grupo Liberte-se. A gente vai trabalhar muito a questão de florescer, desenvolver qualidades, né? Qualidades para o nosso feminino e florescer para a vida. É o que nós precisamos, né? Então, buscar apoio é importante. Praticar o autocuidado. O que é um autocuidado? Eu vou me cuidar. Então, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar da minha alimentação, dos meus exercícios físicos, eu vou tomar sol. Gente, tomar sol é remédio, tá? Principalmente para quem tem tendências a ansiedade, depressão. Tomar sol é remédio. Às vezes você está se entupindo de remédio, a única coisa que você precisa é 10 minutos de sol todos os dias. Só isso, mais nada. Pisar na grama, pisar na terra, o nosso corpo, ele é lotado de energia, como se fosse energia elétrica. Ele é lotado disso. E essa energia, ela fica presa dentro do nosso corpo, porque nós não fomos feitos para pisar em cerâmica, nem em asfalto. Nós somos feitos para pisar na terra. Da terra nós viemos, é para lá que a gente vai voltar. Mas a gente foi feito para pisar nela. Então, se você, por aí, onde você mora, você tem condições de nem que seja descer num parque, né? Se mora em prédio, vai em algum lugar que tem uma graminha. Eu costumava fazer isso no ponto de ônibus. Eu tô precisando de fazer, viu? Tem muito tempo já que eu não faço. No ponto de ônibus. Parava no ponto de ônibus e pisava na grama que tinha atrás do ponto. Isso vai fazer com que? Com que essa energia que você tem acumulada, ela descarregue pela terra. É como se fosse o fio terra, conhece? Né? Nas construções, é necessário que tenha, né, aquele fiozinho verdinho ali, ó, chuveiro elétrico, várias coisas tem, para que aterre essa energia e não dê uma descarga elétrica. É assim que funciona o nosso corpo. Vocês podem pesquisar, tá bom? Qual é a importância de fazer aterramento no corpo? Pesquise mais ou menos isso. Qual a importância de pisar na terra? Energia elétrica do corpo, tá? Que vocês vão ver várias matérias científicas que mostram o benefício, principalmente para a saúde mental, que é essa descarga de energia, certo? Então, praticar o autocuidado é cuidar de si mesmo em todos os aspectos da vida, incluindo saúde, bem-estar emocional, a busca de interesses. O que eu gosto? Eu gosto de dançar, eu gosto de ir para academia, eu gosto de passear, eu gosto de ir para a praia. O que eu gosto? Eu gosto de andar no meio do mato para poder ver a natureza, eu gosto de apreciar um bichinho. O que eu gosto? Atividades que te tragam alegria faz parte da autoestima. Pode ser uma parte importante do seu processo de cura. Então, com certeza, vai ser uma parte importante do seu processo de cura.
Gente, para finalizar essa live deliciosa e esse assunto importante, eu vou ler para vocês um poema, mas primeiro eu vou falar para vocês o outro exercício que vocês vão fazer, tá bom? Qual que exercício é esse? Todos os dias, quando você acordar, mesmo na correria, gente, por favor, coloquem isso como atividade diária para vocês, vai dar muito resultado. Vocês vão para frente do espelho e vão dizer o quanto vocês se amam, mesmo que isso por enquanto não seja verdade. Façam isso por mim, pela Lu daqui, tá? Que ama vocês demais. Olhem para o espelho e falem: você é maravilhosa, você é maravilhoso, eu te amo. Criança que lá no passado se sentiu abandonada, minha criança interior, se imagine pequenininha, né? Tenta resgatar quando você se sentiu com essa dor. Se você não consegue, só imagina você piquitica. Lembra de fotos, lembra da roupinha que você mais gostava de usar, de como que você amarrava o cabelo. Como que era você criança? Visualize essa criança, abrace ela. Faça isso aqui, ó. E vira e fala: hoje eu cuido de você. Luciana, criança, eu cuido de você. Você não precisa mais ter medo de ficar sozinha. Neide, Vanderlei, Milena, Leila, Liana, todas as que passaram por aqui. Olhem para o espelho e falem: eu cuido de você. Você não precisa ter medo. Imagine você criança e faça isso. E olhe todos os dias para quem você é hoje no espelho, tá, gente? É exercício mesmo, na frente do espelho. E fale: você pode tudo que você quiser. Você é maravilhosa. Eu te amo. Tá bom? E agora vamos de poema? Ai, gente, eu amei esse poema quando eu li, olha. A ferida do abandono. Eu sinto o vazio no peito, a falta que você me faz, o silêncio que me corta, a saudade que não passa. Eu sinto a dor do abandono, a angústia do não saber, o motivo da sua partida, o destino do nosso querer. Eu sinto a ferida aberta a sangrar sem cicatrizar, o medo de ficar sozinho, o desejo de te encontrar. Eu sinto a esperança frágil, a lutar para sobreviver, o sonho de ser feliz, o poder de me reconhecer. Esse é um poema lindo, mas é de uma ferida muito grande que hoje ela acaba por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por passarem aqui. Grata a quem vai assistir. Neide, um grande abraço, querida. Prazer tê-la aqui comigo e todo mundo que passou por aqui, viu? Neide, olhe todos os dias, tá? Para sua criança interior e se acolha. Todos nós precisamos fazer isso, tá certo? Amanhã nós vamos falar sobre, se eu não me engano, a ferida da humilhação. Eu tenho que olhar lá no meu cronograma, que a minha mente é um pouquinho falha. Mas olhem lá, o cronograma eu vou fixá-lo hoje no meu feed, tá? Para vocês verem o que eu vou falar amanhã. Mas até sábado a gente ainda tem feridas emocionais para tomar. Aí ó, as providências para ela poder ir sarando. Sarando, sarando, sarando. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau, Liana. Fiquem com Deus. Até mais tarde.